Sistema linfático, fáscia e movimento. Hoje, sem dúvida, mais um tema que a gente vai se surpreender com a riqueza que é o corpo humano e por que é que nós precisamos entender cada vez mais de forma sistêmica o nosso corpo e não mais de forma separada. Mais uma vez, duas palavras se unem: fáscia e movimento. Quando a gente fala em movimento, gente, pense sempre em fáscia. E quando falamos em fáscia, pense sempre em movimento, porque fáscia é hoje bem entendida como um sistema regulador extremamente importante e fundamental para organizar o movimento do corpo humano. Nós pensávamos antes em sistema músculo-esquelético como sendo o sistema locomotor do corpo, porque entendemos corpo-máquina, porque entendemos o corpo de forma segmentada. O que é entender corpo-máquina? É a visão mecanicista que nós aprendemos. E assim, gente, nós entendemos os sistemas do corpo. Nós estudamos os sistemas do corpo separadamente. Então, nós estudamos o sistema circulatório, entendemos como funciona o sistema circulatório. Nós entendemos o sistema músculo-esquelético e entendemos como é que o sistema músculo-esquelético se organiza e funciona. Nós entendemos o sistema respiratório, como é que o sistema respiratório funciona e trabalha. Entendemos o sistema digestivo, como é que o sistema digestivo trabalha. Entendemos o sistema nervoso e por aí vai. Todos nós que somos hoje da área da saúde, todos nós viemos até aqui estudando sistemas separados, né? Estudando e entendendo o corpo humano de forma muito segmentada. Como, literalmente, uma máquina é a soma de várias partes. E por que eu sempre falo isso, né, gente? É para ajudar vocês realmente a entenderem e a incorporarem como essa perspectiva de entendimento do corpo, ela é equivocada. E em alguma live passada eu fiz essa menção, vou fazer de novo porque o tema da live de hoje pede essa reflexão, né? Sobre mesmo os médicos, as especialidades médicas. Isso eu assisti o Dr. Lair Ribeiro dando uma palestra também, falando sobre isso, como os médicos se segmentaram tremendamente e se segmentando e se especializando, os médicos também entendem muito bem de muito pouco no corpo. Então, o cardiologista, ele entende muito bem como o coração funciona, como o sistema circulatório funciona. Mas ele ficou limitado a esse entendimento, porque se entende o sistema, ele entende bem o coração. Mas a pergunta é, e o Lair Ribeiro chama bem a atenção disso, o coração trabalha sozinho? Não, ele não trabalha sozinho, né? Então, existe hoje um grande movimento para que possa se reverter essa visão segmentada. Então, na medicina, né, tem esse movimento onde muitos médicos estão começando a mudar a perspectiva, trocar lentes, para então entender não apenas da sua área, mas da conexão da sua área com os outros sistemas do corpo. E assim também nós, instrutores de movimento, pessoas que trabalhamos com movimento, gente, precisamos também muito mudar a nossa visão, porque o corpo, e é esse o ponto muito importante da nossa live de hoje, o corpo, ele não é segmentado, o corpo não funciona segmentadamente.
E anota isso daí para que você possa ver e rever e se lembrar. Absolutamente nenhum sistema do corpo trabalha isoladamente, trabalha separadamente. Então, gente, nenhum sistema do corpo é isolado, como nada no corpo humano é isolado. Tudo está conectado, tudo está integrado e a função de um sistema, ela influencia a função do outro, que vai influenciar a função do outro, que vai influenciar a função do outro. Porque o corpo humano é absolutamente integrado. E nós entendemos muito bem essa integração quando voltamos lá atrás, bem lá atrás. Não é no laboratório de anatomia, nem no livro de anatomia, quando a gente abre o livro de anatomia e nós temos lá sessões para estudar cada sistema, né? Não é voltando no estudo da anatomia, mas é voltando mais atrás ainda, quando a gente consegue entender como é a nossa formação embrionária, não é? O corpo, ele vai se formando como uma flor que vai se desabrochando, como uma sementinha mesmo, gente, né? Não é a flor não, como uma sementinha. Então, uma sementinha como uma célula que se forma, essa célula vai se desenvolvendo, vai se desdobrando, dobrando, enrolando, espiralando, torcendo, puxando, né? E então vai se tendo forma. Mas nessa massa que vai sendo moldada, essa massa que vai sendo moldada, ela vai sendo moldada toda de uma vez, né? Então os sistemas, eles vão se desenvolvendo, uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois, mas o corpo se desenvolve de forma integrada. Acontece que esse estudo embrionário, o estudo da nossa embriologia, fica para trás. E a gente, então, quando entra na faculdade, instrutora de movimento, fisioterapia, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, tudo isso a gente estuda os sistemas do corpo, assim como o médico também vai estudar, né, o corpo segmentadamente, e a gente perde essa referência do todo. Esse é o problema, gente. Nós perdemos a referência do todo estudando as partes. E por isso hoje algumas pessoas têm tanta dificuldade em entender e aceitar essa conexão. Por quê? Porque vem desse estudo muito segmentado. E o novo paradigma do movimento, gente, nos traz justamente essa condição de rever conceitos e entender o corpo sob uma outra ótica. E é por isso que o tema da live de hoje vai falar sobre o sistema linfático. Porque, turma, assim como a fáscia, o sistema miofacial, o sistema facial, não miofacial, o sistema facial. Eu não sei se eu coloquei isso para vocês, eu acho que é muito legal de falar. Boa noite, Ferla. E boa noite para todos que estão entrando aí agora. Deixa eu só molhar minha boca, gente. Tom Myers fala algo muito legal. Falar sistema miofacial dá a impressão de que a face é um sistema que envolve mio, que quer dizer um sufixo que significa músculos. Então, falar sistema miofacial pode dar a entender que é só um sistema que envolve os músculos. Mas, na realidade, por isso que ele diz, é melhor falar sistema facial, porque é a rede facial, a matriz extracelular que permeia todo o corpo, né? Então, hoje nós sabemos que, assim como o sistema facial, como a fáscia, foi durante muito tempo negligenciada como sendo
não um sistema, mas como sendo um tecido de empacotamento, deixando de ser estudada, foi desconsiderada. O sistema linfático também é um sistema que na realidade foi também muito desconsiderado, né? Não estudado e não levado em conta em muitas questões no corpo. E isso por quê, gente? Porque entendemos o corpo de forma segmentada. E é como então, se o sistema linfático, que ele é um sistema que ajuda a drenar os fluidos do corpo, né? Mas como se esse sistema, como esses fluidos que estão no corpo, não fossem algo suficientemente capazes de impactar o funcionamento e impactar a saúde de outros sistemas, inclusive do sistema facial. Então, turma, a falta de perspectiva de integração, a falta de visão holística do todo, levou então que grandes sistemas do corpo fossem desconsiderados, como o sistema facial, a rede facial e o sistema linfático. O corpo, gente, ele não é como nós vemos nos livros de anatomia. Tom Myers fala isso muito. Eu tenho lembranças muito significativas do momento do tempo, né? Da semana que eu passei no laboratório de anatomia com Tom Myers, né? E ele nos mostrava algumas particularidades no corpo, né? Que ele falava assim: vocês nunca viram isso em um livro de anatomia. Livros de anatomia são superficiais, nunca vão representar exatamente o que é o corpo humano realmente por dentro. Então, turma, eu reafirmo essa fala de Tom Myers aqui para vocês realmente terem essa noção de que quando a gente vê o corpo por dentro, é uma aventura, né? É um emaranhado, sabe? Assim, é difícil a gente tem que abrir, tem que mexer em muita coisa para conseguir então enxergar, né? O que a gente espera ver ali dentro, todos os órgãos. E as imagens não são tão claras, né? Como a gente vê nos livros. Os livros são desenhos estimados, né? Mas a realidade do corpo é outra. E por que eu falo isso? Porque na realidade, quando a gente vê, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema nervoso, ele não é um sistema de cabos e fios como a gente vê nos livros. Não é assim. É um emaranhado, né, que está mesclado também na nossa fáscia, no nosso sistema facial. Por isso, Robert Leip faz um comentário extraordinário. Robert Leip, que para quem não conhece, é um grande estudioso e pesquisador do sistema facial hoje, especialmente no campo sensorial, da sensorialidade da fáscia. Então, Robert Leip diz o seguinte: o nosso sistema nervoso e a nossa fáscia parecem mais com uma floresta tropical. Quando vem na sua imagem assim, né? A floresta tropical é aquele monte de árvore, né? Assim, embolada, aquela mata fechada e úmida, né? Então ele faz essa comparação. Por quê? Porque o sistema nervoso dentro de nós não são cabos e fios como um computador ou uma máquina, né? Isso tá todo um emaranhado que é realmente o que nos diferencia, né? Nós somos biológicos e a biologia é diferente de uma máquina com cabos e fios. E assim também, gente, então, é o nosso sistema linfático. O sistema linfático, o sistema nervoso, os nervos, os vasos linfáticos, os nervos, as artérias e as veias
gente, são todos eles envolvidos pela fáscia. Então, o sistema facial é o maior sistema que toca o corpo humano, o maior sistema do corpo humano. Por quê? Porque, de acordo com James Oschman, que é um grande estudioso no campo da bioenergética, James Oschman nos diz: o sistema facial é o maior porque ele toca todos os outros. Então, o sistema nervoso está envolvido pela fáscia, o sistema arterial e venoso está envolvido pela fáscia, o sistema linfático também está envolvido na fáscia. Então, os nervos, as artérias, os veios e os vasos linfáticos, por isso que eu falo que o corpo humano não é um sistema organizado linear. O corpo humano é um sistema tridimensional, onde tudo tá funcionando junto, onde tudo é sistêmico. Boa noite, Pati. Então, gente, nenhum sistema do corpo funciona sozinho. Portanto, se nós queremos otimizar as funções do nosso corpo, precisamos pensar de forma sistêmica. Essa é a visão do novo paradigma do movimento Método AYAMA. Pensar não apenas em músculos, não em fortalecer músculos, não em fortalecer estabilizadores, vamos trabalhar o manguito estabilizador do ombro, isso é muito pouco, gente. Vamos trabalhar o abdômen, o core, para estabilizar a nossa coluna, isso é muito pouco, gente, porque não é o abdômen que estabiliza a coluna lombar apenas, não é apenas o manguito rotator que estabiliza os ombros, isso é visão de corpo-máquina. Nós precisamos pensar de forma sistêmica, porque, repito, nenhum sistema do corpo funciona isoladamente. Quer otimizar as funções do seu corpo? Quer otimizar a sua mobilidade? Quer otimizar a sua amplitude de movimento? Quer otimizar a sua flexibilidade? Quer otimizar a sua força? Pense de forma sistêmica, porque é assim que é o nosso corpo. O corpo não é separado e nada está isolado. Isso eu vou repetir sempre porque é o que faz sentido, né? É o que vocês precisam conseguir mudar essa chave, pensar de forma sistêmica. Então, melhorar funções significa que nós precisamos entender que os sistemas se integram, se interagem. E o sistema linfático, ele trabalha junto com o sistema facial, gente. Por quê? Porque o sistema linfático, ele trabalha junto com o sistema facial e ele trabalha junto também com o sistema circulatório, tá bem? Deixa eu pegar minhas anotações aqui para seguir aqui com vocês. Então, o sistema linfático e o sistema circulatório, eles trabalham juntos, né? O corpo, gente, o nosso corpo, ele é banhado em fluido intersticial. O interstício do corpo, onde está o fluido intersticial e onde está também a nossa face, a matriz extracelular, né? Banha a grande parte do corpo. Grande parte do corpo é banhada por esse fluido intersticial, né? E o sistema linfático, ele está ligado com a limpeza do nosso corpo, com a limpeza desse interstício, com a limpeza da matriz extracelular. Então, o sistema linfático, ele drena toxinas, ele drena, ajuda a circular essa toxina, direcionando esses metabólitos, né? Esse fluido que está carregado de toxinas. O sistema linfático ajuda a drenar isso e para ser eliminado. Então, quando o nosso sistema linfático ele não funciona bem, é claro que o nosso sistema facial, que a nossa fáscia, também vai ter problemas, a nossa matriz extracelular vai ter problemas. Por quê? Porque a drenagem dos metabólitos, a drenagem dos fluidos que estão no interstício não acontece bem. Quando nós temos um meio tóxico,
É claro que essa toxina estagnada, esses fluidos estagnados, vão favorecer o desequilíbrio da homeostase interna do corpo e favorecer doenças. Por isso que o fluxo da nossa linfa, gente, o bom fluxo da circulação, o bom fluxo da circulação sanguínea, o bom fluxo da circulação linfática, o bom fluxo dos fluidos pelo interstício, pela nossa matriz extracelular, é fundamental para a nossa saúde, né? Nas práticas chinesas, por exemplo, como o Qigong, né? Que é o cultivo do Qi, o cultivo da energia, fala-se muito sobre otimizar a circulação para fazer fluir bem a energia, porque disse também sobre essa energia vital, o nosso Qi, essa energia que gera a vida, que promove a vida, flui pelo nosso sangue, né? E o sangue, então, Tom Myers fala, tudo no seu corpo é banhado por sangue, água ou pelos dois. Então, justamente essa visão energética de que a nossa energia, de que o sangue carrega a nossa energia que banha todo o corpo. E assim também a linfa é um elemento importante para favorecer esse fluxo de energia, porque ela faz, o sistema linfático faz a limpeza do nosso meio extracelular. E essa limpeza é fundamental para a saúde sistêmica do corpo, para a saúde de todos os sistemas. Quando o nosso sistema linfático não funciona bem, quando a linfa não corre bem, quando a linfa fica estagnada, isso pode gerar problemas como desordens autoimunes, fibromialgia, fadiga crônica, doença de Lyme, que não é muito comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é muito comum. Todas as ites, as inflamações, tendinites, bursites e por aí vai. Essas ites todas são também relacionadas com a má circulação linfática, com a má drenagem da linfa. E também dores na coluna, dores no pescoço e dores nas articulações, né? Então, turma, lembrando que precisamos pensar de forma sistêmica. É uma forma de nós entendermos que a linfa, por ser um elemento que promove a limpeza do corpo, quando essa linfa não corre bem, também problemas vão se gerar no corpo. Gente, nós temos várias áreas no corpo que são áreas bem clássicas do sistema linfático, né? Nós temos gânglios linfáticos, nódulos linfáticos espalhados pelo corpo todo, vasos linfáticos espalhados no corpo todo. E como resolver isso quando não está legal? Vou falar daqui a pouco, Vivi. Então, turma, o que acontece é que nós temos vasos linfáticos no corpo inteiro, Mas olha só que interessante, nós temos mais ou menos 700, de acordo com o Dr. Perry Nicholson, nós temos 700 aglomerados linfáticos pelo corpo. 1/3 desses aglomerados linfáticos estão no pescoço. A linfa, gente, o sistema linfático é a base de defesa, é uma linha base de defesa para o sistema imune. O sistema linfático, olha aí o trabalho em consoante, o trabalho coordenado, nenhum sistema trabalha sem o outro. O sistema linfático, ele favorece e muito o trabalho do sistema imune. Então, o sistema linfático, ele vai favorecer a nossa saúde, como eu falei, através da limpeza, mas também a recuperação e a recuperação da nossa saúde por algum problema de doença, a regeneração da nossa saúde, isso porque o sistema linfático, ele produz células do sistema imune,
Deixa eu achar essa informação aqui para vocês, que eu anotei tanta coisa para falar com vocês hoje. Aqui, ó. Os linfonodos, gente, que são os pequenos gânglios linfáticos, eles carregam as células T, que diretamente, essas células T, diretamente atacam invasores e gerenciam o nosso sistema imune. Produzem as células B, que secretam anticorpos no sangue, e os macrófagos, que comem substâncias estranhas. Então, nos linfonodos é onde essas células do sistema imune muitas vezes estão, e ali elas fazem a triagem. Então, nesses gânglios linfáticos é onde, nesses linfonodos, é onde a linfa ela fica presa um pouco para que o sistema imune, essas células T e etc., possam fazer a triagem do que é que tem ali. Tem alguma coisa diferente aqui que a gente precisa analisar para então depois a linfa continuar fluindo. Deixa eu ler aqui. Doença de Lyme existem muitos casos no Brasil, porém não é divulgado. Agora foi criado um órgão para começar a estruturar um relatório obrigatório. Obrigada, Andréia, por esse dado, porque eu realmente não sabia disso. Eu sei que nos Estados Unidos é muito comum e aqui eu não sabia disso. Obrigada por ter falado, viu? Então, turma, o sistema linfático ele dá sustentação também para o nosso sistema imune. E como eu falei, nós temos aglomerados linfáticos por todo o corpo, mas no pescoço é uma região importante. Por que é que no pescoço nós temos tantos aglomerados linfáticos assim? 1/3 está na região do pescoço. Porque na região da cabeça nós temos muitos orifícios pelos quais nós podemos angariar invasores externos. Então aqui tem que ser uma linha de defesa bem importante. E então nós temos, gente, firmando as principais áreas do sistema linfático. Logo aqui no pescoço, nós temos as amígdalas. Amígdalas são órgãos muito importantes do sistema linfático, que é justamente as pessoas que têm muita amidalite, né? É justamente essa barreira de defesa para não deixar que a infecção possa correr para dentro do corpo facilmente. Então ela para aqui no pescoço. Então amígdalas é uma área, é um órgão importante do sistema linfático. O timo é uma glândula muito importante na frente do coração aqui, na região do coração, né? O timo ajuda na produção de células T, que são as células também do sistema imune. Nós temos os linfonodos axilares. A axila é uma região também repleta de linfonodos. O nosso baço, o nosso apêndice faz parte também do sistema linfático. A medula óssea, os linfonodos inguinais são parte do sistema linfático, gente. E nós temos vasos linfáticos também no cérebro. Olha que interessante, né? O corpo inteiro tem vaso linfático, turma. Então, é uma linha de defesa, ajuda no sistema imune, ajuda também no sistema de limpeza do corpo, de limpeza da nossa fáscia, da nossa matriz extracelular. Turma, então por que é que o sistema linfático está relacionado com a face, está relacionado com o movimento? Porque nós temos, então, o sistema linfático, os vasos linfáticos também embebidos na matriz extracelular, também embebidos no interstício. E a linfa, os vasos linfáticos, eles vão então favorecer a drenagem desses fluidos que precisam ser removidos do corpo. Por incrível que pareça, nasci sem as amígdalas. Nossa, Mônica, é mesmo? Interessante. Ô, gente, se vocês tiverem perguntas, se quiserem fazer, deixa aí, porque se eu não conseguir responder hoje no final da live, e se eu também souber responder, é claro, aí a gente responde isso depois. Eu tô respondendo as perguntas, turma, pelos stories. Aí eu vou soltando as respostas nos stories aos poucos, tá bem? Mas muito bem, turma.
Linfa estagnada, então, pode comprometer a nossa saúde em níveis que a gente nem imagina. Como eu citei aqui, citações do Dr. Perry Nicholson, como ele diz que distúrbios no sistema linfático, o mau fluxo da linfa, pode gerar, então, inflamações, dores nas articulações e doenças autoimunes, doenças de Lyme, fibromialgia, etc. Beleza. Então, turma, sair da caixa de parar de pensar que dor no ombro é um problema do ombro, dor na coluna é um problema da coluna. Pensando de forma sistêmica, dentro dessa visão do novo paradigma, nós vamos poder conseguir solucionar melhor problemas. E foi exatamente isso que aconteceu no meu trabalho, né? Quando eu comecei a trazer a visão sistêmica de trabalho integrado, de corpo-tensegridade, de movimento integrado, de corpo e mente trabalhando junto, o que aconteceu foi isso. Muitos alunos começaram a ter problemas resolvidos e acabou. E aquilo foi me impressionando. Mas por quê? Porque na realidade nós estamos movendo sistemas no corpo e não trabalhando músculos, não fortalecendo áreas. Isso é muito importante entender. Então, turma, quando nós, como face e o sistema linfático são bem integrados também, quando nós movimentamos o corpo de forma a promover os stretches faciais, a promover os balanceios elásticos, a promover o contrai e estica em várias direções, nós estamos então favorecendo mais ainda que o nosso sistema linfático possa funcionar bem e favorecemos assim que os fluidos que estejam estagnados no corpo, fluidos que estejam estagnados nos nossos linfonodos, possam então começar a correr e a circular melhor, gente. E isso significa saúde. Então, o movimento, mais uma vez, que é uma receita para saúde, para longevidade, para mobilidade, para acabar a dor, para aumentar o sistema imunológico? Movimento, gente. Movimento vai ajudar a circular a sua linfa. Ah, mas qual movimento, Cássia? Então, aí é que tá. Esse movimento integrado, esse movimento de tensegridade, não movimento apenas local. Para a gente favorecer o movimento, a boa circulação e estimulação da nossa linfa, nós temos que mover e favorecer o movimento, especialmente das áreas onde se congregam muitos aglomerados linfáticos: pescoço, axila, abdômen, virilhas, joelhos. Então, turma, ou seja, mover bastante o corpo de forma integrada. Agora, então, olha que coisa mais interessante agora a gente entender isso. Existe um ducto linfático, ele é grande assim, ó. Esse ducto linfático, ele se chama cisterna Kylie. A cisterna Kylie, gente, que é esse ducto linfático, ela está na frente da nossa coluna, logo abaixo do domo do diafragma. Então, a coluna tá aqui, o domo do diafragma tá aqui, né? E a cisterna Kylie, ela está logo na frente da nossa coluna. Essa região específica do sistema linfático é um ponto de transição muito importante dos fluidos que vêm da parte inferior do corpo, que passam pelas virilhas, onde nós temos bons aglomerados linfáticos, muitos linfonodos, né? Então, a linfa, os fluidos que vêm dos pés, passam pelas virilhas, vão então subir pela frente da coluna. Portanto, essa cisterna Kylie é um ducto que deve estar aberto,
que deve estar bem livre para receber esse fluxo e permitir a passagem para cima, para que essa linfa possa então, o caminho aí é grande, gente, mas enfim, que ela possa circular. Turma, mais um ponto para que você queira liberar a sua respiração. No novo paradigma do movimento, nós trabalhamos a respiração de forma livre, não é isso? No novo paradigma do movimento, quem já está trabalhando comigo sabe que no novo paradigma, no método Ayama, nós não seguramos a respiração. Nós estimulamos o movimento do diafragma pleno, tridimensional, porque a respiração diafragmática livre, eu falo, toda respiração é diafragmática, né, gente? Porque o diafragma é o músculo chefe da respiração. Sem o diafragma ninguém respira. Então você pode falar assim, vou fazer uma respiração abdominal. Não, não é uma respiração abdominal, é uma respiração diafragmática, né? Eu vou fazer uma respiração torácica. Não, toda respiração é diafragmática. Se o diafragma funciona bem, você vai ter uma boa expansão, tanto abdominal quanto torácica. O que você pode pensar, eu vou estimular mais a abertura do meu abdômen ou a abertura da minha caixa torácica. Mas falar respiração diafragmática abdominal, né? Isso é respiração costal. Gente, o diafragma tá ali participando. Isso é o mais importante de você entender. Ele participa sempre, tá bom? Não tem jeito de você respirar sem o diafragma. Sem um diafragma. Então a gente quer um diafragma livre. Por quê? Porque essa respiração tridimensional, ela vai estimular, ela vai pulsar em cima da cisterna Kylie. Quando a nossa respiração ela é mais fechada ou ela mais restrita, digo nisso na questão do movimento de expansão, de retração do diafragma e dos tecidos, né, do nosso tronco. Se essa respiração ela é presa, nós não temos então um bom potencial para estimular realmente o movimento na cisterna Kylie e favorecer o fluxo da linfa. Então, turma, quer ajudar o seu aluno? Libera a respiração dele. Mais um fator eu estou te dando aqui. Esse é um fator que eu estou falando hoje, né? Para ajudar a promover o fluxo da nossa linfa. 2 pontos, então, favorecem e muito a circulação linfática. E são 2 pontos que estão nas nossas mãos como instrutores de movimento. O movimento integrado e sistêmico e a respiração diafragmática plena. Permitir um movimento amplo do nosso diafragma. 2 elementos que você pode trabalhar para ajudar facilmente os seus alunos. Deixa eu ver aqui, antes da gente passar para frente. Muito bem, o Dr. Perry Nicholson, ele coloca como a respiração sendo o elemento mais importante para favorecer o fluxo da nossa linfa, especialmente por causa desse ducto muito importante que a gente tem na frente da coluna. E outro ponto que ele coloca é sobre a mobilidade da coluna. Uma coluna, um diafragma que se move bem, vai favorecer uma coluna que se move bem. E uma coluna que se move bem também é fundamental para favorecer o fluxo da linfa. Então, nós queremos movimentos amplos, movimentos de tração, movimentos de balanceios, movimentos especialmente que favoreçam o movimento integrado do corpo. E isso, gente, é por isso que no método Ayama eu coloco aulas. Bom, primeiro que no método Ayama a gente trabalha a respiração livre sempre e fazemos sempre um trabalho respiratório. Agora, segundo, nós usamos aulas específicas para fluxo, aulas de
fluxo, estimular, usar movimentos que vão favorecer esse fluxo linfático, né? E é uma aula, gente, que todo mundo sai com a energia aqui, ó, que sai com a energia a 1000, porque realmente isso indo de encontro com os conhecimentos orientais nos traz essa ideia, né? Que a favorecer o fluxo de movimento, liberar o movimento pelo corpo, vai favorecer o fluxo da nossa energia. E a energia, ela quer fluir, ela precisa fluir. Mas linfa estagnada também é energia estagnada. E é por isso que precisamos colocar a linfa para circular. Energia flui, energia não estagna. A energia, se fluindo bem, ela vai se endereçar bem para todos os sistemas do corpo. Na visão oriental, quando nós temos problemas de saúde, isso está relacionado com o mau fluxo da nossa energia vital. Deixa eu ver o que a Mônica falou aqui. Então, uma cirurgia de coluna do tipo gaiola, que impede a movimentação livre da coluna, atrapalha o diafragma e prejudica a cisterna? Mônica, eu acredito que sim, né? Porque você tem uma restrição de movimento. Mas o corpo, ele é muito inteligente, né? Eu tenho uma aluna que ela tem uma artrodese significativa na região lombar, né? E ela tinha muitas dores, vivia com muitos problemas, e depois que a gente conseguiu trabalhar a respiração dela, que ela conseguiu entender como liberar a respiração, ela melhorou muito, muito, muito nas dores. E é claro que a limitação do movimento dela na coluna é significativa, mas ela ganhou liberdade na respiração. Então, querida, mesmo que a coluna não se movimente bem, o corpo ele vai tentar se adaptar, né? Então, favorece a respiração, que de alguma forma essa respiração melhorada, essa respiração livre, ela vai suprimir um pouco essa falta de movimento da coluna. Lembra, o corpo é integrado, o corpo trabalha junto, então se uma área está limitada, procura favorecer o movimento da outra, tá bom? E uma aula de fluxo dura quanto tempo? Uma aula de fluxo dura quanto tempo? Eu faço aí talvez uns 45 minutos, porque eu tenho 15 minutos aí onde a gente trabalha o início da aula, fazendo a sinergia corpo e mente, né? Que no Ayama isso é algo sempre presente, o trabalho respiratório, interoceptivo, para depois começar a trabalhar e depois então terminar com o relaxamento. É uma delícia a aula de fluxo, não é, Cíntia? A gente sai realmente com a energia no alto. E essa aula, ela é bem incrementada, porque eu busco escolher movimentos que são movimentos mais apropriados para favorecer esse fluxo energético. Silene, nós vamos fazer essa aula na formação Ayama. Você vai ter acesso a essa aula, viu, querida? Então, turma, movimento é fundamental para a nossa fáscia, para que a fáscia fique fluida, para que a fáscia se organize, a arquitetura da fáscia se organize, e o movimento também é fundamental para fazer a linfa circular melhor, evitar que a linfa se estagne e que possa comprometer outros sistemas do corpo e favorecer a nossa quebra de homeostase interna e favorecer problemas como doenças. Dá uma palhinha para nós dessa aula. Deixa eu ver que horas são aqui. Aí, gente, hoje eu trouxe o celular do meu marido, porque eu falei assim, gente, eu preciso saber que horas são. Eu tô com vergonha já. Toda live eu pergunto para os meus parceiros aqui na live, eu pergunto o horário. Já são 22h04, nós já estamos quase acabando. Então, turma, veja bem, agora tá pouquinho tempo, Jéssica, pra gente dar essa palhinha, mas saltitos, balanceios elásticos, torções, movimentos de coluna,
são importantes para favorecer o fluxo da nossa linfa e também que favoreça a boa mobilidade da nossa fáscia. Ah, obrigada, Carla, mas meu marido me chamou a atenção, sabia? Cássia, pelo amor de Deus, que vergonha! Você nunca sabe o horário, nunca leva o relógio, fica sempre perguntando pro pessoal que horas são. E ontem eu até falei, gente, eu sou cara de pau demais, sempre fico perguntando o horário. Mas é isso, turma. Estamos terminando hoje, mais uma vez. Ficou claro para vocês, gente, a conexão do sistema linfático da fáscia e o movimento, mais uma vez, como sendo o elemento crucial para o fluir da nossa linfa, o fluir da nossa fáscia, o fluir da nossa vida, gente. E pensar que nenhum sistema trabalha isolado, os sistemas são integrados. E quando a gente tem um problema no corpo, não queremos pensar absolutamente em apenas o problema, porque o problema, ele vem de uma coleção de fatores, tá? Mesmo quem tem problema, lombar, etc., deve fazer esses movimentos, sim, Vivi, mas é claro que é preciso respeitar o limite da sua sensação, né? O tipo de problema que você tem. E porque esses movimentos, eles têm intensidade, né? Eles têm amplitude, eles têm ritmo. Então a gente pode fazer essa estimulação de uma forma menos intensa, né? Respeitando as particularidades de cada corpo, de cada pessoa. Agora, se você tem problemas na coluna que são significativos, enfatize o movimento, a liberação da respiração. Enfatize esse ganho de amplitude respiratória, porque nisso você já vai estar se ajudando muito. Ah, turma, vou dar uma palhinha aqui, porque eu esqueci de falar um negócio. E isso é rapidinho da gente fazer. Vai ficar gravado, sim, gente. Turma, sabe outra coisa que é muito... Que bom que você aprendeu muito, Mirilis. Mais uma vez, saiu completamente extasiada com a aula. Parabéns pelo conhecimento, obrigada. Obrigada, Lara. Turma, mas uma ação também é muito importante para ajudar a liberar a linfa, que são os tappings, eu mesma batendo no meu corpo. Isso já é algo que favorece, que é muito usado também, não é? A Lara tá aí para não me deixar mentir, né, Lara, querida, que é instrutora de Qigong, que no Qigong nós usamos as batidinhas no corpo, essa automassagem, que é também para estimular o fluxo da nossa energia, ajudar a energia a fluir. E esse tapping, ele também é importante, ele também favorece o fluxo da nossa linfa. E assim também como o rubbing, que é o esfregar. Então, de pé, bora lá, não vou deixar você sem um pedacinho do queijo, não. Levanta. Vamos lá, turma. E aí eu quero ver no final o que é que vocês vão sentir, tá bem? Então vamos começar pela cabeça, fazendo um pequeno deslizar dos dedos na cabeça. Já estimula, porque nós temos vasos linfáticos também no nosso cérebro, na cabeça. Então a gente começa de cima para baixo, por exemplo. Passe os 10 dedos no couro cabeludo, na testa para o couro cabeludo. Muito bem. Agora vamos dar batidinhas na testa, na fronte. E você vai respirar fundo. Batidinhas na testa, na fronte. E agora começamos na região do pescoço. Batidinhas atrás das orelhas, na região do pescoço. Atrás, na região cervical, batidinhas. Vocês estão fazendo comigo, né? Isso, agora vamos chegar na região do timo, que é um órgão importante do sistema nervoso. E você então vai fazer batidinhas no timo. Inspirando pelo nariz e exalando pela boca. Pode exalar pela boca. Nessa ideia de favorecer a exalação,
para favorecer a limpeza através também da exalação. Então vamos agora embaixo das axilas e bata embaixo das axilas, na região lateral da caixa torácica, batendo embaixo das da axila, região da caixa torácica. E então passamos pela outra axila, e não precisa muito, na caixa torácica. Muito bem. E então vamos na região agora abdominal, com batidinhas na região do abdômen. Batidinhas na região do abdômen. E comece a observar, sempre em Ayama observamos, como é que você está se sentindo, o que é que você percebe. E então vamos para as nossas costas. E aqui também você vai fazer batidinhas. Batemos na frente, batemos atrás e agora vamos na região das virilhas. Batendo na região das virilhas, turma. Não é para bater com força, o corpo é seu parceiro, batendo dentro das pernas. E aí você volta por fora das suas pernas. E voltamos na região das virilhas. Que é uma região importante. Vamos agora para trás dos joelhos. Atrás dos joelhos. Isso você pode fazer todo dia. Atrás dos joelhos, massageia aqui atrás dos joelhos. Muito bem. E agora nós fizemos essa estimulação. Para um pouquinho e observa o que essa pequena ação de tapping que fizemos aqui por alguns minutos apenas. Observe como o corpo vibra. Observa a sua energia agora. Respira fundo. E mais uma palhinha. Um movimento muito simples, depois que você faz esse tapping, é que você comece a fazer um chacoalhar. Esse chacoalhar é mais uma ação sistêmica que favorece então o movimento de joelhos, de quadris, da virilha, da própria coluna, porque você quer deixar a coluna solta, ombros e axilas soltos. E você pode fazer uma pequena e suave torção da sua coluna. Esse é um movimento que você pode usar no final da sua aula, para ajudar a dar esse estímulo de circulação linfática. E você inspira fundo e exala pela boca com o intuito de soltar o ar e favorecer a limpeza do corpo, tanto pela circulação quanto pela exalação. E você pode vibrar mais intenso e até saltitar um pouco mais, ou se para você não for confortável, faça menos. E aí vai parando devagar e observe a sensação extraordinária de fluxo mesmo, de pulso, de vibração por todo o corpo. É como se você fosse uma tacinha de champanhe que acabou de ser preenchida e as bolinhas estão subindo. É uma vibração não só física, mas uma vibração energética, porque colocamos a linfa para funcionar, ativamos o corpo, ativamos mecanorreceptores também, e isso favorece fluxo de movimento, isso favorece fluxo de linfa, isso favorece fluxo da nossa energia, porque não há como separar nada.
no corpo. Se flui o sangue, se flui a linfa, flui a nossa energia. Turma, como foi? Gostaram da palhinha aí? Nossa, tem muita coisa aqui para ler. Uma vez no dia ou mais. Pode fazer mais vezes, Mônica, não tem problema nenhum. Energia movimentando, vibrando muito nas mãos, não é muito bom? É uma coisa simples, gente. E o corpo responde de uma forma maravilhosa com um pouquinho que a gente dá de coisa boa para ele. O corpo fica com eco de vibração. Adorei isso, Jussara. É uma expressão que fica muito adequada. A Souza Maria colocou relaxa muito, exatamente, porque nós estimulamos através do tapping, Souza Maria, estimulamos os mecanorreceptores faciais, que também favorecem o relaxamento da fáscia, corpo vibrando. Ah, Jéssica, obrigada, linda também, leveza, gratidão. Gente, olha que maravilha, é uma coisa muito simples, ainda bem que eu lembrei desse detalhe para fazer com vocês aqui, que dava tempo de fazer rapidinho. Olha que lindo que a Cavalli falou, me senti criança de novo, é por isso que eu digo, no método Ayama, Cavalli, eu falo isso com os meus alunos, vocês estão aqui para rejuvenescer, o que vocês estão fazendo é muito mais do que apenas uma aula, vocês estão rejuvenescendo, porque, gente, mobilidade, fluxo, isso é movimento, isso é vida. Vibrando! Maravilha! E é uma delícia, né, gente? Pois é isso aí que o novo paradigma de movimento traz. Movimento sistêmico, integrado, movimento que estimula o corpo, procurando estimular vários sistemas e não apenas um. Delícia, gente! Esse encontrinho com vocês está muito bom. Beijos, até amanhã, se Deus quiser.